Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Scriptor. Rapaziada, é o seguinte, chegou o Datamine, né? Eu não fiz eu não lancei o Datamine hoje, que eu tô gravando, terça-feira, né? Vocês estão vendo na quarta-feira, tá? Às 10 horas da manhã. E eu tava esperando sair mais conteúdo e tal, e saiu bastante carta, saiu bastante skill. E agora vamos analisar esse Datamine, beleza? Esse códigozinho aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês poderem resgatar. Vocês vão ganhar um negocinho para vocês colocarem na carta. 3 pacotes do Rush Tool e 3 pacotes do Speed, tá? Esse pacotinho aqui do Speed, ele dá uma arte alternativa do Ra, tá? Se vocês tiverem a sorte de pegar, né? Eu já peguei todas as habilidades, tá? E todas as cartas aqui. E a gente vai pro navegador. Eu vou voltando aqui no Discord para ver qual carta eles estão citando aqui, né? Qual carta que apareceu na modificação. Lembrando que essas cartas aqui, elas foram modificadas, tá? Lembrando que pode ser a box da virada do ano, tá? Ou pode ser só modificou, tá? Lembrando que teve várias cartas modificadas, né? Teve várias cartas que a gente trouxe no datamine aí passado que fazia menção a uma box de fogo, né? Trazia lá os Vulcanics, trazia a buscadora do Pyron, né? E até hoje não apareceu. Então, rapaziada, é o seguinte: datamine são coisas que modificam dentro do jogo, não quer dizer que realmente vão ser lançados, tá? Então, tudo que a gente comentar sobre os datamines é 50% de chance de vir, tá? E o outro 50% não. Então é meio a meio, tá bom? Então, vamos começar com as skills, certo? Bom, eu vou fechar o Discord, né? Porque eu já peguei tudo aqui, já listei tudo pra vocês, já deixei tudo separadinho pra vocês, tá bom? É, Deixa eu abrir aqui o navegador, né? Então vamos lá. A primeira habilidade é do Red Eyes, tá? A primeira habilidade é do Red Eyes. Deixa eu tirar esse... Não, deixa aí, vai. Bom, rapaziada, não esquece, tá? De deixar o like, se inscrever e ligar o sininho, beleza? Então, a primeira habilidade... Deixa eu só contar aqui um pouquinho. A primeira habilidade é do Red Eyes, beleza? Você só pode usar o primeiro e o segundo efeito dessa habilidade uma vez por duelo. Se seu deck contiver um total de 15 ou mais cartas, Lord of Red ou Red Eyes. O Lord of Heads eu já vou mostrar pra vocês, rapaziada. É um ritual, tá, do Red Eyes, que basicamente é alguma coisa que ativa no campo, tá, do oponente, é claro, ele triga e destrói alguma coisa, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. Revele um Lord of Red, que é o ritual, tá? Um Red Eyes, Black Dragon, tá? Ou um Red Eyes Transmigration, que é a magia de ritual, né? Do ritual. Da sua mão e adicione um Lord of Red ou um Red Eyes Transmigration do seu deck à sua mão. Basicamente é uma skill para dar consistência para você poder fazer o seu ritual, tá? Em seguida, você pode adicionar um card Red Eyes do seu deck à sua mão. Legal. Então, além de ela ajudar você a poder fazer o ritual, ela adiciona uma carta Red Eyes do seu deck à sua mão. Isso é muito bom. Aí o segundo efeito, né? Que todas as habilidades elas fazem isso, né? Se seu oponente controlar um monstro ou se você controlar um Red Eyes virado com a face para cima, adicione um Dark Magician, um Gearfeed Cavaleiro, né? O Red Gearfeed, um Meteor Dragon Impacto, que é o gêmeo, né? Um Red Eyes Archfiend of Ignite, que também é outro gêmeo, tá? E um Red Eyes Blaze Flame Dragon, que também é um gêmeo, tá? De fora do seu deck à sua mão. Em seguida, envie o restante para o cemitério. Então, por exemplo, você buscou ali o Mago Negro. Aí os outros que eu listei, né, que é tudo para o cemitério. E eles podem ser invocados no mesmo turno. E adicione uma polinização de fora do seu deck à sua mão. Então, basicamente, ele está ajudando a você fazer o Dragon, né? Deixa eu pegar aqui para vocês o Dragon, tá? Basicamente, é para vocês poderem invocar o Dragon, tá? E também fazer o ritual do Red Eyes, certo? Então aqui tá o dragão, né? Basicamente ele cita, né, Mago Negro e Dragão Vermelho de Olhos Vermelhos, né? E o Monstro Dragão. Por que todo mundo fala Scriptor?
sobre o Dragon, né? Basicamente, ele é um Omni-Negate, tá? Que ele descarta uma carta e nega a carta, tá? Lembrando que se tiver 2 Dragon na mesa, você tem 2 Omni-Negates, né? Se tiver 3, 3 Omni-Negates. Mas assim, o Dragon é um problema. Rapaziada, atualmente no jogo, monstros que têm interações, né, que tem assim efeitos de negação, que tem assim efeitos de assim, de se proteger, esse tipo de coisa, atualmente não é tão problemático, tá? Porque a gente tem bastante monstros com essas mecânicas, né, no nosso metagame atual, e a gente não tem nenhum problema com isso. Pelo contrário, é bem comum, tá? Por exemplo, vamos aqui para o deck do meta atual, certo? A gente tem alguns monstros aqui do meta atual que tem interações, né? A gente tem aqui o Pé da Planta, né? Que tem um Omni-Negate, colocando contadores. Tem o Soul de Soul, que tem aí 3 interações, né? Que são 3 síncros, cada um tem uma interação, né? E esses são os dois que têm monstros de interações. Agora, por exemplo, proteções. Os dois dinos têm proteções, né? Com efeitos. Quimera consegue forçar muito e consegue também ter interações, né? Que ele tem ali a, a lagartixinha que protege de alvo e o outro que nega efeitos de monstro, né? Shinobird tem várias mecânicas de tentar forçar o oponente. Blue Eyes também tem negates de cemitério, né? E também mecânicas para poder forçar, né, o oponente. Então, atualmente não é um problema, tá? Cartas que têm interações assim como o Dragon não é um problema, porque a gente tem cartas e meios de mecânica para poder cauterar esses tipos de monstros. A gente tem Book of Eclipse, a gente tem Gota Proibida, a gente tem uma skill que busca Kaiju, como por exemplo o deck do Bituper, né? Que é um deck de inseto que ele busca o Kaiju. Então, o dragão no campo, você pode dar um caju nele, sem problema nenhum. Tem meios ali de usar caju, tem meios de você buscar e alterar também esse tipo de mecânica. Então, monstros com interações, como por exemplo o dragão, que são um Omni-Gate, atualmente não é um problema. A script tem uma gota. Eu consigo negar o dragão? Consegue. Porque a gota não dá alvo, né? Lembrando que ele é imune a alvo, né? Então ele não toma Impermanence nem gota, tá? Gota não. Impermanence e Veiler, tá? Ele não toma. Ele toma cartas assim que não dá alvo. Como por exemplo, Book of Eclipse, né? E gota. Ah, eu tenho uma gota. Eu consigo negar o dragão? Consegue, consegue. Você tem que primeiro descartar monstro, tá? Para ele não conseguir negar a gota. Aí você ativa a gota, descarta monstro e ele não pode negar a sua gota, porque a gota impede monstros ativar em resposta a ela. E você dá no dragão e o dragão tem efeitos negados. Aí ele vai poder ser destruído por efeito de carta, pode ser alvo. Ele não toma mais, ele não tem mais o negate dele. Então temos cartas e mecânicas para poder lidar com ele. Tá, escrito. E qual é a sua opinião do que você, como é que ele pode ser que venha para nós no jogo? Rapaziada, eu falei muito sobre o Sageit, né? Que é o 5/8 do Borrel Link. Eu queria muito que ele viesse em Bundle, limitado a 1. Só que a Konami basicamente trouxe ele na box, né? Trouxe ele basicamente na box. E não teve nenhum problema com isso. O deck de Rocket não foi meta. Totalmente irrelevante. Ele não conseguiu estar na meta. Ele se tornou um deck rogue bom. Só isso. Então, para mim, o Dragon, ele tem cara, assim, de estampa de box, né? Ele tem cara de estampa de box. E se a Konami não quiser botar ele na estampa de box, pode colocar ele em bundle. Pode trazer ele em bundle sem limitação a um, só uma cópia dele mesmo. E é isso. A gente tem também o Mekaba, né? Que o Mekaba também é um negates, assim, descartando carta e negates e banindo. A gente tem bastante monstros que tem negates, né? E atualmente a gente não tem nenhum problema com isso. Então o Dragon ele não é o problema, tá? Pelo contrário, é um monstro forte, é um monstro muito poderoso, que no metagame atual é bem de boa tirar ele. A gente tem skills que consegue forçar isso. A gente tem skills, por exemplo, as skills que a gente tem, coloca monstros no campo. Você consegue ativar, que nem a gente tem o Stardust, né? O novo deck de Stardust consegue colocar ali coisas nos cemitérios. É lógico que a Trap não consegue dar alvo nele, né? Porque ele não pode ser alvo.
Mas, tipo assim, a gente pode fazer, tipo, Synchros que pode tentar negar ele, alguma coisa assim. Então a gente tem muito decks ali que consegue passar por cima tranquilamente do dragão. Lembrando que quando ele nega, ele ganha 1000 de ataque, tá? Só uma dele, ele ganha 1000 de ataque. Então a gente tem cartas que conseguem lidar. Tipo, o dragão tá na mesa. Ah, livro do Eclipse. Vira ele pra baixo, força já o negates dele, né? E é isso, tá ligado? Ele é uma fusão. Então, livro do Eclipse tá de boa. E livro do Eclipse hoje tá bem acessível, né? Você consegue pegar no bilhete dos sonhos. E normalmente sempre a conta que a gente, youtubers, né, recomenda você pegar pelo menos 3 cópias do livro do Eclipse, porque ele é a melhor staple barata, genérica atualmente do metagame, né? Fora a gota é um pouquinho cara, né? Você consegue pegar no bilhete UR dos sonhos, mas enfim. Então o dragão não é um problema, tá? Você tem várias mecânicas de conseguir tirar ele, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês outras 2 cartas que a skill cita, tá? Que é o Mestre Vermelho, tá? Ele tem que ser invocado pela magia ritual, que tá aqui embaixo, tá? E uma vez por turno, quando um card for ativado, você pode destruir um monstro no campo, tá? E uma vez por turno, quando um outro card for ativado, você destrói uma magia armadilha. Então ele ativa, destrói o monstro. Ativa, destrói uma magia armadilha. Lembrando que você pode escolher um desses dois, tá? Você pode escolher ou você quer destruir monstro ou você quer destruir magia armadilha, tá? Então você tem essa opção. Lembrando que é qualquer, tá? É qualquer efeito. Tanto seu como do oponente. Então se você ativar o efeito, você já pode ativar o efeito dele em corrente, né? E destruir o monstro do cara. Pra poder ter aquele monstro que tem que clicar e ativar. E a magia ritual, basicamente, você consegue fazer ritual dele oferecendo os monstros da sua mão, do campo, ou banindo monstros olhos vermelhos do seu cemitério, cuja a soma seja 8 ou mais. Então a skill facilita você invocar ele, tá? E a outra carta que a skill fala é esse Chama Negra aqui, tá? Ele basicamente é um Gemini, tá? Que basicamente ele causa dano de efeito se você reinvocar ele. Porque esses monstros gêmeos, eles são normais, tanto no cemitério como no campo. E para vocês poderem ativar o efeito deles, você tem que dar uma normal summon dele. Então ele tá no campo, você ativa e dá uma normal summon dele para ele poder ganhar efeito. Basicamente você vai usar ele no cemitério para poder fazer o ritual. Só isso. Basicamente é isso, tá? E o dragão aqui na mesa. Beleza? Então, essa é a skill do Red Eyes, tá? Pode ser que o dragão venha assim em box, tá? Tipo, a capa dele seja a capa da box. Ele tem muita cara disso, né? E essa é a habilidade do Olhos Vermelhos, tá? Agora, a próxima habilidade é da personagem que vai ser desbloqueada, tá? Ela cita aqui uma carta, tá? Ela cita, na verdade, ela fala que essas 2 cartas vão ser anexadas no seu Exceed com matéria. E, bom, vamos lá. Você só pode usar o primeiro efeito dessa habilidade uma vez por turno. Então, toda vez por turno você pode ficar ativando essa habilidade. É o primeiro, tá? O segundo aqui, acho que ela não fala muito, não. Metaformes de Barium, tá? Ela se transforma em Barium, né? Recupere a verdadeira forma de... Enfim, ela se transforma em Barium, né? Besta de Gelo Zephyron ou um 101-3 do seu deck adicional do seu campo. Basicamente, são os dois monstros... o monstro Eyes dela, tá? Ela coloca os dois. Lembrando que essa besta de gelo é aquele Exceed Rank 4 que você faz com 2 monstros besta alada. Você tira e nega todo mundo do campo. E o 103 é o monstro Eyes dela. E cada uma vez por turno, uma vez por duelo. Então você pode colocar os dois uma vez por duelo, cada um deles. E anexa 2 Pássaro Trovão, né, nele como matéria de fora do deck. Todos os monstros que seu oponente controla perdem 100 de ataque até o final desse turno. Então, o que ele cita aqui é esse pássaro aqui, tá? Que basicamente você pode descartar um card, fazer invocação especial de 2 monstros água do tipo besta alada, de um da sua mão e um do cemitério, tá? E depois, se esse card estiver se ele estiver na sua mão, você pode ativar uma dele uma vez por turno. Então você vai anexar 2 nele ali. Basicamente é uma habilidade para você poder ativar o efeito daquele zero, né? Aquele Exceed dela que a gente tem no jogo já. Zero de level up dela. E negar todas as cartas que eu faço pra cima do campo atualmente. Ou fazer o rank 103 dela, que é genérico, né? Que basicamente tem uma interação também, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui esses dois, tá? O Besta Zephyr. Vou mostrar pra vocês. Que é esse cara aqui, tá? É esse aqui, ó. Basicamente ele nega todos os efeitos do campo, tá? E ganha ataque. E o outro é esse aqui, ó. O número 103, Ragnar Zero. Que ele é um rank 4 genérico, tá? Ele é um rank 4 genérico, bem bom.
Ele é interessante, uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, você pode tirar a matéria desse card e escolher um monstro com a face para cima que o seu oponente controla em ataque. O ataque dele se torna o ataque original, né? Se o ataque dele for diferente. E você destrói. Então, esse cara vai combar com a skill, né? Porque a skill ela já corta 100 de ataque no monstro. Então o ataque dele vai estar diferente, né? Não vai estar original. Aí você já pode tirar a matéria dele, dar alvo e destruir esse monstro. Lembrando que tem uma versão dele, tá? Que é a do Chaos também. Que a gente já tinha feito há umas semanas atrás no Datamine. Beleza? Então esses dois os monstros Ais da personagem. E essa é a habilidade da personagem. Agora temos aqui outra dela, tá? Que é basicamente, você só pode usar essa habilidade uma vez por duelo. Durante sua fase, nesse turno, né? Você pode fazer evocação normal ou especial, exceto monstros Exceed ou monstros bestas aladas de água. Você pode invocar a provocação Exceed monstros besta alada de água de classe 5 ou inferior, usando um monstro besta alada de água de qualquer nível. Então, basicamente, ela faz igual o Constelar, né? Você tem dois monstros ali de nível 3, você pode fazer Exceeds de qualquer classe, de 5 ou menos, usando aqueles monstros no campo. Isso é bem legal. Além disso, os monstros que seu oponente controla perdem 100 de ataque. Maravilha. Aí aqui é o segundo. Revele um monstro besta alada da sua mão e se torna Baryon, né? E adicione dois monstros besta alada de aqua. Não, de água, na verdade, de nível 4 do seu deck à sua mão. Em seguida, envie um card da sua mão para o cemitério. E adiciona magia de aumento de classe e força Baryon de fora do seu deck à sua mão. Então, se você controlar então, se você não controlar nenhum monstro, em seu campo você pode jogar um monstro, né, besta alada de água no seu campo. E a posição dele pode ser mudada. Acho que é fácil pra cima, né? Fácil pra cima. Então, basicamente, você não tem monstro, você coloca o monstro lá e começa a combar. A próxima skill também é dela, tá? Mago Negro. Próxima aqui é Mago Negro, tá? É uma habilidade do Yugi, tá? É que, assim, tinha 3 habilidades. É que tem muita habilidade dela no Datamine. E as melhores eu já separei pra vocês, que são essas duas. São muito boas. As outras são aquelas habilidades mais ou menos, sabe? De level 5, level 10. Quando você vai roupando os personagens, você vai pegando. Tem uma dessas duas vai ser o level 20, tá? Ela vai ser lançada no final desse mês. Então tá tendo muita coisa sobre ela, porque ela vai ser desbloqueada. Ela não vai ser um estilo alternativo. Porque lá nas atualizações, né, do mês de dezembro, fala para você obter um duelista novo, né? Obtenha um novo duelista. Então a versão Barian dela não vai vir como estilo alternativo, vai vir de fato como level up dela, né? Porque essas habilidades aí são muitas habilidades para um estilo alternativo. Normalmente um estilo alternativo traz 2 habilidades novas, né? E lá no Datamine tem ali por volta de 4 ou 5, pode até mais. Então ela vai ser sim uma personagem desbloqueada. E é bastante gema, né? Eu já tô com quase 8.000 de gema, né? E tem mais personagens vindo, mais habilidades, é muito legal. Hoje tem bastante gema, esse mês aqui deu bastante gema. Então vamos lá, Mago Negro, cara. Pode ser que dessa vez o Mago Negro se torna meta. Lembrando que o dragão, ele também entra na build do Mago Negro, tá? Ele também entra na build do Mago Negro. Só que a skill, ela cita um card aqui, tá? A habilidade não cita a habilidade aqui, ela cita um monstro muito bom. Só que para você poder usar ele como matéria de fusão, você precisa, quando precisa, trazer o outro, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Você só pode usar o primeiro e o segundo efeito dessa habilidade uma vez por duelo, se o seu deck contiver um total de 15 ou mais magos negros ou cards que eu mencione. Normal, igual o Blue Eyes. O primeiro efeito dela. Embaralhe um card da sua mão no seu deck e jogue um Timaeus, o dragão unido, da sua mão com a face para cima no seu campo. Então, esse cara você tem que ter com ele na mão, tá? Que é esse cara aqui. A gente tem que ter ele na mão, beleza? Para poder jogar ele na mesa. Em seguida, você adicione 2 magos negros ou cards que eu mencione do seu deck à sua mão. Então, basicamente é o seguinte: você tem que ter o Timaeus na mão para poder ativar essa habilidade. É igual a habilidade do Rocket, tá? Igual a habilidade do Rocket. Você tem que ter o jato, né? O coiso sincron na mão para poder ativar a habilidade. Basicamente é isso. Se seu oponente controlar um monstro ou se você controlar um mago negro,
do tipo o Mago Negro ou um dragão com a face pra cima, né? Coloque um Mago Negro ou uma pequena Maga Negra do seu deck no seu campo. Legal. E a posição dele pode ser alterada. Você não pode colocar nenhuma carta que já esteja no seu deck com esse efeito. Em seguida, adicione um olho de Timais de fora do seu deck à sua mão. Você não pode colocar uma carta que já esteja no seu campo com esse efeito. Acho que basicamente você não pode setar, né? Porque aqui em inglês tá. You cannot set card F fim de fate. Então basicamente você não pode setar a carta, né? Você não pode setar. É porque aqui fala carta que esteja na sua mão, né? Mas basicamente é setar. E você coloque um Timaios, ou você adiciona um Timaios de fora do seu deck à sua mão. Então é legal. Então basicamente qual é o monstro que tem que ter na mão? É esse cara aqui, o Timaios, o Dragão Unido. Você pode enviar Você envia, né? Um mago ou uma magia armadilha que menciona Mago Negro. Você pode enviar aí uma navegação, né? Você pode enviar uma navegação pro cemitério, dá sua mão pro cemitério e faz a invocação especial dele e dá sua mão, né? Ele entra por invocação especial. E o efeito dele no campo é durante a fase principal. Você pode fazer uma invocação fusão de um monstro fusão do seu deck adicional, usando monstros da sua mão ou do campo como matéria, incluindo o mago, né? O mago e ele. E o que a gente tá precisando pro deck de Mago Negro conseguir entrar no meta e conseguir ser poderoso é o Cavaleiro, tá, rapaziada? O Cavaleiro, ele é muito poderoso. Ele é a fusão. Esse cara pode ser a capa boss também, tá? Ele pode ser a capa boss também, tá? Da box, beleza? E basicamente o que ele pede? A matéria dele é bem simples, tá? É um Mago Negro e um dragão. Bem simples, tá? Ele é um dragão, tá? De trevas, 3.000 de ataque, 2.500 de defesa. O nome desse card se torna Mago Negro quando estiver no campo ou no cemitério. Então a alma protege ele. A alma protege ele. Porque ele no campo, ele é Mago Negro. E a alma não deixa Mago Negro ser cartas ser afetadas. E ele protege a alma. Porque ele tem esse outro efeito que é maravilhoso. Seu oponente não pode escolher magia armadilha que você controla como alvo de efeito de carta. Além disso, elas não podem ser destruídas por efeito de carta do oponente. Olha só que maravilha. Então, ele protege ela e ela protege ele. Então é maravilhoso, cara. E ele Mano, ele basicamente protege as suas cartas. Então a ideia é o quê? É ter ele na mesa e um dragão na mesa. Entendeu? E mais alguma outra interação. A alma protege ele e também consegue trazer ele de volta do cemitério, se você por acaso perdeu ele. Então é muito poderosa essa habilidade e também essas duas cartas do Mago Negro. Vamos torcer, né? Vamos ver. A gente vai ficar ainda. Espera, rapaziada, se confirmar mesmo a box vir. Espera a primeira semaninha, espera ali a galera montar, a rapaziada competitivo montar os decks para poder ver se realmente o deck é competitivo ou não, antes de você gastar gemas, tá? Porque eu analisei essa box, não tem nenhuma hand trap, tá? Não foi nenhuma hand trap ali alterada, como a Ashe e a Ogre, sendo que as duas já estão no jogo, né? Elas já estão no jogo, ela tá na deck da True Guide, né? Ela já tá ali dentro, as duas são Rs. Vamos torcer pra vir alguma coisa genérica. Veio duas armadilhas genéricas, mas elas são com aquele arquétipo de Traptrix, que logo logo eu vou falar pra vocês, tá? Que são os buracos, né? Então, é bem complicado essa box. Vamos ver se vai ter alguma alteração, né? Vamos ver se a Konami vai trazer a Ogre ou a Ashe na box. Ou se não trazer, provavelmente vai ser na Selection, tá? E a Selection vai ser aqui bem cara. Então vamos para a próxima habilidade. A próxima habilidade é o dragão, né? O dragão Rule, né? De terra. Basicamente é uma habilidade focada para o dragão Rule de terra, tá? Basicamente é isso. Igual a de vento e a de fogo que a gente já teve, tá? Então basicamente toda vez que a Konami vai trazer um dragão Rule, ela traz uma habilidade e traz, né, ele, que é esse cara aqui. Basicamente ele tem os efeitos padrões do Dragon Role, que você pode banir dragão e terra no cemitério para ele se invocar, e ele na mão ele tem um efeito. Se esse card estiver na sua mão ou no cemitério, você pode banir dois monstros, terra ou dragão, e fazer a invocação especial dele. Normal, efeito dele padrão. Aí o efeito dele na mão. Você pode descartar esse card e um monstro de terra para o cemitério. Depois escolha um monstro no seu cemitério e faz invocação especial. Isso é legal. Isso é bem legal. Você traz um bicho do cemitério. E ele também, quando ele for banido, porque esses Zeragohol, eles têm três efeitos, né? Ele se invoca, eles
faz alguma coisa da mão, você descarta ali e faz alguma coisa da mão, e quando eles são banidos, você pode buscar um dragão de terra do seu deck à sua mão. É legal, um buscador de dragão de terra. Basicamente, esse deck aqui, essa carta aqui vai funcionar bastante com o deck de Block Dragon, né? Ou também os Emancipator, né? Que eles são de terra. Alguns são de terras, tá? Eles são de rocha. Todos eles são de rochas. Mas não sei se vai combar. Mas ele é bem interessante para deck de Block Dragon. Porque todos eles são terras, né? Terras, rochas. Então dá para funcionar. A próxima habilidade aqui é do Zodíaco, tá, rapaziada? Eu já deixei tudo separadinho ali, as cartas do Zodíaco pra ler pra vocês, tá? E o Zodíaco é um arquétipo de Exceed, tá? Ele deu problema muito sério no TCG. Teve algumas cartas que foram banidas. Se eu não me engano, o Tridente ele foi banido, tá? Aí depois deram uma soltada nele. Ele é um arquétipo bem poderoso de Exceed, tá? Que a mecânica dele é se os pequenininhos eles vão se invocando, né? Ele faz invocação Exceed. É quase igual a Exosister, tá? Mas é uma mecânica um pouco diferente. E a habilidade deles é o seguinte. O segundo efeito dessa habilidade pode ser usada uma vez por duelo. Se o seu deck contiver 6 ou mais monstros zodíaco, tá? Seu deck adicional não contiver monstros de nível 4 e todos os monstros do seu deck adicional forem bestas guerreiras. Então eles dá, assim, ele dá uma locadinha bem cabulosa. Se você não pode fazer invocação especial de monstros com mais de 2000 de ataque, incluindo invocação especial do deck adicional. Então você não consegue ali invocar monstros genéricos bestas aladas no deck. Então ela dá uma cortadinha também. Aí é que vem a parte da habilidade. A partir do seu segundo turno, isso já é ruim, tá? A partir do segundo turno é bem ruim. Coloque um monstro besta guerreira que possa ser invocado por ação normal, além da sua invocação baixar normal, né? Porque aqui na habilidade eles arrumaram, tá? Eles colocaram ali no datamine ali que você pode dar a invocação normal de um besta guerreira, além da sua invocação normal padrão, tá? E a posição dele pode ser alterada. Então você pode dar duas invocações normal de bestas guerreira, beleza? E ele adiciona 7 cartas zodíacos no seu deck adicional, beleza? Aí aqui são as cartas de zodíaco, tá? Temos aqui a Bork Bull, né? São 5 matérias de nível 4, mas lembrando, você consegue fazer ela com outra forma, tá? Esse efeito primeiro aqui dela são padrão de todos, tá? Uma vez por turno você também pode fazer, realizar a invocação dele, Exceed, né? O arco-íris, que é esse cara, usando um monstro do zodíaco que você controla. Então eles são igual a Exosister, né? Só que a Exosister que faz a invocação Exceed. Só que você pode fazer a invocação Exceed por cima de um monstro zodíaco que você controla. E as matérias são anexadas nele. Se você usou o monstro Exceed, as matérias são anexadas. Então você pode sempre ficar fazendo escadinha, né? Tipo, você tem um Exceed lá, você pode fazer Exceed por cima de Exceed. E vai fazendo. Esse card de ataque e defesa igual ao ataque e defesa de todos os monstros zodíaco anexado a ele como matéria. Ele pode atacar diretamente, então tem esse efeitozinho. E quando esse card infligir dano ao seu oponente, e quando você tiver 12 ou mais matérias Exceed, você pode enviar o máximo de cartas possível da mão e ou do campo do seu oponente para o cemitério. E em seguida, muda a posição de batalha desse card. Então ele tá cheio de matéria, tem 12 ali, se tem 12 ou mais. Você ataca direto, causa dano no oponente. Você ativa o efeito dele, envia todas as outras cartas do campo para o cemitério. Lembrando do oponente, tá? Aí temos aqui o touro, né? Que ele também pode ser invocado usando um monstro zodíaco que você controla. Esse card ganha ataque igualzinho, tá? E o outro efeito dele é o quê? Uma vez por turno você pode dissociar uma matéria desse card, adicionar um monstro do tipo besta, guerreira, que possa ser invocado por ação normal, barra baixado do seu deck à sua mão. Então ele busca monstro. Aí temos aqui a menina, né? Nível 4. Que se esse card for destruído em batalha ou por efeito de carta, você pode escolher um card zodíaco no seu cemitério e adicionar à sua mão. Então, se ela for destruída por batalha ou por efeito de carta, você recicla uma carta zodíaca do seu cemitério para sua mão. E um monstro Exceed, cujo tipo original seja besta guerreira, que tem esse card como material, ela dá um efeito a mais pro Exceed.
durante o turno de qualquer jogador, e quando o seu oponente ativar um card de magia ou efeito que tenha esse card como alvo, tira uma matéria e nega a ativação. Então ela protege seu Exceed de alvo, tá? Aí temos aqui a Clanine, né? Ela também faz a mesma coisa que os outros, também ganha ataque com a matéria. Aí o efeito dela é o quê? Uma vez por turno você pode tirar a matéria dessa carta. Em seguida, escolhe o monstro zodíaco no seu cemitério. E faça a invocação especial dele. E pelo resto desse turno, seus efeitos são negados. E ele não pode ser usado como matéria Exceed para uma invocação. Então você traz o bicho lá no cemitério. E basicamente você traz ali no campo para qualquer coisa. E temos esse cara aqui que é o cara mais poderoso, né? O Tridente. Ele é igual os outros Exceeds, ele ganha ataque com a matéria que for fazer ele por cima, né? E uma vez por turno, durante o turno de qualquer jogador, você pode dissociar a matéria desse card. Em seguida, escolhe um card com a face para cima no campo, destrói. Por que ele é poderoso? Porque se você tiver 2 ou 3 dele, você vai destruir 3 cartas no campo, tá? Então você é bem poderoso. Não é uma vez por turno, não, na verdade é uma vez por turno, mas não é uma vez por nome, tá? Então, se tiver 3 dele, você pode tirar a matéria e ficar destruindo carta. E a ideia é você fazer com ele tendo mais de 5, 6, 7, 8 matérias. Porque daí você vai tirando, destruindo, aí você vai fazendo outro por cima, tira a matéria, busca outra coisa, aí faz outro por cima e vai fazendo. Então é bizarro. Tipo assim, você faz o primeiro Exceed. Assim, no momento que o Zodíaco fez o primeiro Exceed, ele vai entrando um Exceed em cima do outro. Tá ligado? Ele não para, ele é escada. Então, entrou o primeiro Exceed. Você fez ali, 2 monstros nível 4, besta guerreira. Fez o primeiro Exceed. Ele deu efeito, fez alguma coisa, cara, ele vai botar o outro Exceed por cima, aí depois outro Exceed por cima, aí depois outro Exceed por cima, depois outro Exceed por cima, depois outro Exceed por cima, e vai fazendo esse loop infinito. Ele não para, ele vai se invocando e vai gastando todo o extra deck. Então o Zodiac hoje, 9 espaços do seu extra deck é muito, muito, muito apertado, tá? Hoje tá muito apertado. A gente precisa ter no máximo aí 12, tá? Pra ter ficar legal, mesmo assim vai ser apertado, tá? Tem no TCG que tem 15 espaços, já é apertado, né? Mas 9 é bem apertado pro Zodíaco. Vamos ver o que a Konami vai trazer pra ele, né? A skill ela dá uma locada cabulosa, tá? Vamos ver se o deck vai conseguir entrar no meta. Temos aqui os outros dois Exceeds, tá? Esse aqui ele faz a mesma coisa que os outros, né? Só que quando esse card possui a matéria Exceed, seu oponente não pode escolher monstros zodíacos virados com a face para cima como alvo de efeito de carta, exceto ele. Então ele puxa todos os alvos para ele. Então se o Tridente ativar efeito para poder pipocar uma carta, ele tentar dar uma impermanência para tentar negar o Tridente, ele vai ter que negar esse cara, porque esse cara tá na mesa e ele puxa o alvo para ele, todos os alvos para ele. Então esse gurilão aí é da hora. Ele é bem legal, uma proteção. Aí temos o outro, né? Que é o Tigre Monter. Que ele também tem o mesmo efeito dos outros, né? Só que ele tem um efeito seguinte: uma vez por turno você pode dissociar a matéria desse card e em seguida escolher o monstro Exceed que você controla e um monstro zodíaco no seu cemitério. Associa o monstro zodíaco a esse monstro Exceed com matéria. Então, basicamente, esse monstro zodíaco que tá na mesa, ela tá lá. Seu monstro, por exemplo, o tridente, ele tem 2 matérias. Aí você ativa o efeito dela, dá alvo no tridente, escolhe o monstro zodíaco no seu cemitério e anexia o monstro no tridente. Entendeu? Agora temos aqui os outros monstros, né? E temos aqui 2 magias e 2 armadilhas. Eu tô falando todas as cartas pra vocês, porque algumas pode ser que venham, algumas não, tá? Então é mais fácil eu ler todas pra vocês, explicar como é que o deck funciona, como é que cada monstro faz, cada efeito faz uma coisa. Pra vocês poderem perceber que se por um acaso vir o Zodíaco, vai faltar tal carta. E é muito importante vocês saberem, né, do arquétipo todo. Beleza? Então temos aqui o Zodíaco Katarost. Ele é um besta guerreira, lembrando que a tank busca todos eles, tá? Todos eles são besta guerreira. Se esse card for destruir batalha por efeito de carta, você pode escolher um card Zodíaco no cemitério e adicionar embaralha no deck. Beleza? Então embaralha a carta no deck. E quando ele é usado como material Exceed, ele dá um efeito a mais. Durante o turno de qualquer jogador, quando seu oponente tiver um efeito de monstro que tenha esse card como alvo, você pode tirar a matéria e negar. Então ele nega alvo de monstro e esse aqui nega magias que dão alvo nele. E provavelmente tem um que vai negar armadilha, né? Deixa eu ver qual que é. Não, nenhum deles ainda nega armadilha. Ah, não, é esse aqui nega armadilha. Esse aqui nega armadilha. Quando o seu oponente ativar uma armadilha, o efeito que ele tenha como alvo
o Exceed que você usou ele como matéria, você tira a matéria e nega você nega a carta. Lembrando que ela só nega, tá? Não destrói. Aí temos aqui o Radpur, que quando ele é usado como matéria Exceed, você pode, uma vez por turno, tirar uma matéria Exceed desse card e fazer invocação especial de um Zodíaco igual dele, da sua mão ou do deck. Beleza? Então ele traz outro dele. E, se não me engano, todos eles são nível 4, né? Então, basicamente, todos eles você vai fazer um rank 4. Se você usar o Lâmina completa, o monstro ganha perfurante. Tá? Basicamente é isso. E temos aqui esse cara, que se esse card batalhar contra o monstro do oponente, após o cálculo de dano, bane qualquer monstro do oponente. Então, ele é legal você fazer, porque o seu Zodíaco, quando ele entrar na batalha com o monstro, né? Você ativa o efeito dele e você bane esse monstro. É muito legal. E ele tem um efeito rápido, que você pode escolher o monstro besta guerreira que você controla, associa da sua mão ele. Então ele entra como matéria. É legal, ele entra como matéria. É bem legalzinho. E esse cara aqui, quando ele é invocado por ação normal, você pode enviar um card zodíaco do seu deck à sua mão. Legal. E esse aqui, quando ele é invocado por ação normal ou especial, você pode descartar um card zodíaco e comprar uma carta. E esse aqui, se esse card for destruído em batalha por efeito de cada, você pode escolher um zodíaco no seu cemitério e fazer invocação especial. Beleza? Agora temos as duas magias. Temos aqui o campo. Todos os monstros zodíacos que você controla ganham 3 de ataque e defesa. Os monstros que seu oponente controla não pode escolher como alvo de ataque monstros besta guerreiras com a face para cima que você controla, exceto monstros do tipo besta guerreira que você controla com um ataque maior ou qualquer um em caso de apate. Pera aí. Voltando, minha cachorra tava latindo, aí eu fiz ela ficar quieta. Uma vez por turno, seu ou mais monstros zodíaco que você controla será destruída por efeito de carta. Você pode destruir um monstro da sua mão ou do campo em vez de um monstro zodíaco. Então ele protege seus monstros, né? Você pode destruir outro monstro. Temos aqui a magia contínua, que você pode escolher um card com a face para cima, que você controla, destrói. E se eu fizer, você pode fazer invocação especial de um monstro zodíaco do seu deck. Legal, muito legal. Você só pode usar efeito dela uma vez por turno. Se esse card for destruído por um efeito de carta e enviado para o cemitério, você pode escolher um monstro Exceed Zodíaco que você controla. Associa esse card do seu cemitério a esse monstro com matéria. Muito legal. Muito bom. Aí temos aqui as duas traps, né? Temos aqui o combo zodíaco. Escolhe um monstro Exceed Zodíaco que você controla. Associa o monstro zodíaco do seu deck a esse monstro Exceed com material. Aí ela tem outro efeito. Durante o turno de qualquer jogador, exceto no turno em que esse card for enviado para o cemitério, você pode banir esse card do seu cemitério e em seguida escolher 5 cards zodíaco no seu cemitério com nomes diferentes. Embaralhe os 5 no deck, né? Em seguida compra uma carta. É legal. Aí recicla a carta. E temos aqui um encontro zodíaco, uma armadilha contínua. Aquela outra é a armadilha normal, tá? Se um monstro Exceed zodíaco que você controla fosse desassociar a sua matéria para ativar o efeito, você pode desassociar a matéria Exceed de outro monstro Exceed que você controla em vez disso. Legal. Você pode ativar ela uma vez por turno, né? E ela no cemitério, você pode banir ela do cemitério. Em seguida, escolher 2 monstros Exceed Zodíaco que você controla. Associa uma desses monstros ao outro com matéria. Então, meio que os seus 2 monstros estão com matérias. Você ativa ela no cemitério, você bane. Aí você escolhe, por exemplo, o Tridente associando no cara que ataca direto, entendeu? Você junta mais ainda os seus monstros com material. Cara, o Zodíaco é bem legal, é um deck bem poderoso, tá? É um deck que consegue se proteger, consegue atacar diretamente, consegue pipocar carta, consegue reciclar carta, consegue buscar carta. O deck é bem legal. Vamos ver como que a Konami vai trazer pra nós, né? Vamos ver se ele vai trazer completo pra nós. E vamos ver se realmente vai se tornar meta. Lembrando que todos os decks que chegam na box esperam sempre ali a primeira semaninha, primeira, né? Primeiros 7 dias, 15 dias. Espera como é que o meta vai configurar com eles, tá? Sempre dá uma esperada, beleza? Vamos agora para o próximo, que é o Drayton, rapaziada. O Drayton, ele é um deck focado em ritual, tá? Ele basicamente é focado 100% em ritual. Só um adendo, rapaziada, esse vídeo vai ser longo, tá?
Vai ser mais de 1 hora aí, porque tem bastante coisa. E eu não gosto de ficar cortando o vídeo, eu gosto de gravar assim, sabe assim? Os erros ali que saiu. O meu erro que saiu, apareceu. Se eu falei alguma coisa errada, deixa nos comentários, porque, enfim, é mais legal assim, beleza? Então aqui é o Drayton, basicamente é um deck de ritual, né? Bem poderoso, bem forte. Essa habilidade dele, tá? Então provavelmente ele vai ali. Mano, as box que saiu ali do foguete, não saiu habilidades do deck, né? Não saiu habilidades do foguete. Agora aqui saiu habilidades de cada arquétipo que tá aqui, né? Que a gente tá mostrando aqui. Então provavelmente sim, vai ser a box da virada do ano, infelizmente, tá, rapaziada? Vamos torcer pra ver alguma coisa genérica, porque na box eu não vi nada genérico, só vi as trap hole, né? Que são os buracos. Mas vamos lá, vamos ler aqui agora o Triton. Você só pode usar o segundo e o terceiro efeito dessa habilidade uma vez por duelo. Primeiro, você não pode fazer evocação normal, exceto monstros de luz. Beleza. Você não pode fazer evocação especial, exceto monstros do deck adicional. Tranquilo. Exceto monstro ritual. E ou monstros Drayton. Aí vem aqui a parte de consistência do deck. Você revele um monstro Drayton de nível 1 da sua mão e adicione um monstro de ritual ou um Meteor's Tree Triton do seu deck à sua mão. Em seguida, envie o monstro Drayton de nível 1 do seu deck para o cemitério. Então você revela ali, né, um Drayton na mão, adicione um monstro ritual ou um Meteor Drayton, né, que eu já vou mostrar para vocês todos o arquétipo de Drayton, beleza? E envia o outro nível 1 Drayton do seu cemitério. Né, você pode enviar o monstro Drayton de nível 1 para o seu cemitério. E se o oponente controlar o monstro, adicione uma magia armadilha Drayton do seu deck à sua mão. Então vamos mostrar para vocês aqui o arquétipo de Drayton. Então o arquétipo de Drayton é esse aqui, tá? Basicamente é o arquétipo de ritual, tá? Temos aqui 3 rituais, um Exceed, uma fusão. Temos aqui 6 magias e 2 armadilhas. E temos aqui os monstros. Basicamente todos os Draytons são nível 1, tá? Exceto esse aqui. Então todos esses aqui são nível 1. Agora a gente não sabe qual que vai vir, né? Lá no Datamine já tem tudo listado os Drayton que vai vir. Mas é bom eu mostrar todos aqui para vocês. E falar carta por carta. E basicamente a gente vai vendo os efeitos ali ao vivo. Beleza? Então temos aqui. Basicamente é o boss, né, dos rituais. Ele é máquina de luz, tá? Ele é nível 12, tá? Ele é nível 12, beleza? O Drayton Meteors da Draconids. Você só pode fazer. Você só pode realizar a invocação desse herói com o Meteores Drayton, tá? Quem é o Meteores Drayton? Bom, enfim, você pode fazer ele com o ritual Meteores Drayton. Outros monstros Drayton que você controla não pode ser destruído por efeito de carta do oponente. Legal. 2 vezes por turno, quando seu oponente ativar um efeito de monstro, efeito rápido, você pode banir um monstro Drayton, mínimo 1, do seu cemitério, cujo ataque total seja igual ou superior ao ataque original daquele monstro. Negue a ativação e, se isso acontecer, destrói. Ele pode negar 2 vezes monstro. Se esse card que for invocado por ação ritual sob controle do seu dono for destruído por um card do oponente, você pode invocar por invocação especial um monstro ritual com 4.000 de ataque da sua mão ou do deck. Isso é considerado uma invocação ritual. Caralho! Esse cara aqui é muito poderoso. Ele protege os seus Drayton de ser destruído por efeito de carta. Ele tem 2 negates de monstro, né? Você pode ir banindo, negando 2 vezes e destruindo. E se ele for deixado no campo, né? Deixado do campo, é destruído por efeito de carta no oponente, né? Mas ele traz o ritual de nível com 4.000 de ataque. Ele tem 5.000. Então ele traz o de 4.000, que é esses dois aqui. Que é o Drayton Meteores Dragon, que você só pode fazer evocação ritual dele. Pera aí, rapaziada.
Voltei. Rapidinho. Vamos lá. Vamos voltar onde a gente estava. Meteores Dranites. Você só pode invocar ele por Meteoro Drinton, né? Que é o Meteoro Dryton. Seu oponente não pode escolher cards como alvo de feitiço de monstro. Legal. Se o total de nível de monstros usados para invocação ritual for 2 ou menos, esse card pode atacar todos os monstros que seu oponente controla, que foi invocado por seu especial, na verdade, né? Uma vez cada. E durante o turno do seu oponente, efeito rápido, você pode banir monstros do cemitério cujo ataque combinado seja exatamente igual a 2.000 ou 4.000. Em seguida, escolhe um card com a face para cima que seu oponente controla para cada 2.000 de ataque do total. Envia essas cartas para o cemitério. Maravilhoso, ela envia assim, ela envia, né, você escolhe ali e você envia para o cemitério. Fora que você pode banir coisas do cemitério. Muito bom. Temos aqui o Quadratitus Dryton Meteors. Seu oponente não pode escolher cartas que como alvo de efeito de magia armadilha ou efeitos. Legal. Lembrando que você consegue negar eles com gota, tá? E book também. Se o total de níveis de monstro usado para ritual ser 2 ou menos, você pode destruir todas as magias armadilha que seu oponente controla. Maneiro. Só pode ativar efeito uma vez por turno. Se esse card for invocar, o ritual for destruído, você pode invocar por força especial o monstro Dryto do seu cemitério, exceto ele, cuja a soma seja combinado a igual a 4.000. Beleza? Temos aqui o monstro nível 7, fusão e exceed, tá? A gente vai ler aqui os níveis 1, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, qual que ele tá citando, o Dryton? Pô, tá citando muito monstro Dryton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartas Dryton. Aqui tem 20. Eu vou ler 7 cartas a mais, né? Sem problema. Então temos aqui Cavaleiro Brilhante Supremo Ursatic Alpha. Ele parece muito com o arquétipo de Ursatic, né, rapaziada? Esse card é sempre considerado como Ursatic e Dryton. Como eu falei. Legal, então ele é considerado como Ursatic também. Meio que se junta, né? Porque o Ursatic ele é bem parecido, só que ele faz mecânica de 5. E o Dryton faz mecânica de ritual. Mas também não é só ritual, ele faz Exceed de fusão, como a gente viu aqui. Não pode ser invocação normal nem baixado. Deve ser invocação especial por esse defeito. Se você controlar o monstro Ursatic ou Dryton, exceto ele, né? Você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Em seguida, adicionar uma magia armadilha Ursatic ou Dryton do seu deck à sua mão. Legal, então é buscador. Muito bom. Temos aqui a fusão. Esse card deve ser sempre considerado Ursatic e Dryton. Uma vez por turno, se outro monstro de efeito for invocado especial para o seu campo, você pode adicionar um monstro Ursatic ou Dryton da sua mão, do seu deck à sua mão. Uma vez por turno, você pode escolher um dos seus monstros Ursatic ou Dryton banidos e adicionar à sua mão. Legal. Temos aqui o Exceed, 2 ou mais monstros de nível 1. Ao realizar a invocação ritual, você também pode dissociar um ou mais material dele como material de ritual. Legal, legal, ele facilita. Então, as matérias que tá nele você pode usar para fazer o ritual. Se esse card for evocado sobre Exceed, você pode enviar um card Dryton do seu deck para o cemitério. Quando seu oponente ativar uma magia ou armadilha, e quando você controlar um monstro ritual, máquina, efeito rápido, você pode tirar uma matéria desse card, negue e se isso fizer, destrói aquele card. Então ali ele é o homem negate de magia e armadilha. Muito legal, muito maneiro. Então, basicamente, você vai querer passar com o Exceed e esse cara na mesa, né? Basicamente é isso. Porque esse cara aqui vai negar 2 vezes magia armadilha e esse aqui vai negar magia armadilha. Esse aqui vai negar 2 vezes monstro e esse vai negar magia armadilha. Pronto, agora eu falei certo. Temos aqui os níveis 1, né? São 5 nível 1. Temos aqui o Alpha, tá? Ele não pode ser normal nem baixado. Ele deve ser invocado por efeito dele, né? Você pode oferecer como tributo um outro monstro Triton ou um monstro ritual da sua mão ou do campo e faz invocação especial dele da sua mão ou do cemitério. Em seguida, você pode adicionar um ritual do seu deck à sua mão. Legal, ele é buscador de ritual. E você pode ativar ele uma vez por turno. Muito legal. Temos aqui o outro Dryton. Ele também não é normal summon nem baixado. Ele deve ser invocado por invocação de efeito de Dryton. Card Dryton, tá? Lembrando que é Card Dryton.
você pode oferecer como tributo um Drayton ou um ritual da sua mão ou do campo e faz invocação especial dele da sua mão ou do cemitério. Em seguida, você pode retornar um dos seus monstros Drayton banido ou no cemitério. Maneiro. E você não pode fazer invocação normal baixado no efeito que tiver ser feito. Tranquilo, mas você não vai fazer invocação normal nem baixado porque todos eles não fazem isso, né? Eles entram por efeito de card Drayton. Você pode oferecer um Drayton como um ritual, enfim, mesma coisa dos outros, tá? E em seguida você pode virar um ritual ou uma magia ritual da sua mão e comprar uma carta. Então, basicamente, ele compra a carta. Temos aqui o Gama, tá? Ele é basicamente igual aos outros, tá? E ele tem um efeito aqui a mais. Que você pode fazer invocação especial de um monstro Drayton com 2000 de ataque do seu cemitério, tá? Então, quando você faz aquele negocinho dele de tributar da mão ou do cemitério, você traz um Drayton de 2000 do seu cemitério para o campo. Temos aqui o Drayton no 2/2, que ele é o mesmo efeito dos outros, né? Só que ele tem um efeitinho diferente. Se esse card for evocado especial, você pode adicionar o monstro Drayton do seu deck à sua mão. Então ele busca os monstros Drayton. E temos o outro aqui também, é basicamente o mesmo efeito lá, só que ele muda um negocinho aqui. Quando ele é invocado do cemitério ou da mão, você pode adicionar um ritual do seu deck à sua mão. Beleza? Aí aqui temos a magia rápida, temos magia normal, temos magia de campo e temos outra magia normal e provavelmente uma magia de ritual. Beleza. Então temos a magia rápida. Durante a fase principal, escolha um monstro Drayton ou um monstro ritual que você controla e um monstro com a face para cima que seu oponente controla. Seu monstro perde exatamente 1000 de ataque até o final desse turno do oponente. E se isso acontecer, destrói o outro monstro. Então você dá alvo no seu monstro, né, no campo. Ele perde 1000 de ataque. E o monstro que você deu alvo do oponente é destruído. Beleza? É a magia rápida. Então ela se torna uma interação. Temos aqui a magia normal, que é o Drayton Eclipse, tá? Escolhe o monstro Drayton no seu cemitério e adiciona à sua mão. Maravilhoso. Muito bom. Durante a fase principal, exceto no turno em que esse card for enviado para o cemitério, você pode banir esse card do seu cemitério. Em seguida, escolher o monstro Drayton que você controla. Ele ganha 2000 de ataque até o final do turno do oponente. Maravilhoso. Então você ativa ela no cemitério, bane, dá alvo no monstro que você controla, Drayton. Ele ganha 2000 pontos de ataque e você já pode ativar a magia rápida para poder perder 1000 e destruir outra carta. E ela fala uma vez por turno? Não, uma vez por turno. Tá. Aqui temos a magia de campo. Quando esse card for ativado, você pode adicionar um monstro, uma magia armadilha Drayton do seu deck sua mão. Então ela busca magia armadilha. As ativações e os efeitos ativados das cartas de ritual não podem ser negados. Muito bom, muito bom. Uma vez por turno, se um monstro for invocado por ação normal ou especial com a face para cima enquanto você controlar o monstro Drayton, exceto durante a etapa de dano, você pode reduzir o nível desse monstro em 1 para 1000 do seu ataque atual. No mínimo 1, pelo resto desse turno. Legal. Então ele reduz o nível para cada ataque que ele tem. Então se ele tem nível 12, ele tem 5000 de ataque, ele vai baixar 5 estrelas do monstro. Temos aqui outra magia normal. Faz invocação especial de um monstro Drayton do seu deck. Porém, ele destrói durante a fase final. Essa magia você tem que ter 3, tá, rapaziada? Essa magia você tem que ter literalmente 3, tá? Tipo assim, tem que ter 3 dela, porque ela traz um monstro Drayton do seu deck, cara. E você só pode ativar mais por turno. E você não pode fazer evolução especial, exceto monstros que não pode ser normal soma nem baixado pelo esse turno. Então, basicamente, todos aqueles lares não pode ser normal soma nem baixado. Tem que sempre ser invocado por especial. Então, você ativa ele, traz o monstro pro campo, já vai fazer coisas assim, já faz efeito dos pequenininhos. Então, essa aqui tem que ser 3, tá? Temos a magia de ritual, né? A carta que faz o ritual do deck. Esse card pode usar matérias rituais em qualquer monstro de ritual da sua mão ou do cemitério. Você também pode oferecer como tributo monstros máquina da sua mão ou do campo cujo ataque seja superior ao ataque do monstro que você invocou de ritual. Se esse card estiver no seu cemitério, você pode escolher o monstro Drayton que você controla. Ele perde exatamente 1000 de ataque até o final do turno do oponente. E se isso acontecer, adicione esse card à sua mão. Maneiro, então ela recicla. Você faz ritual do cemitério e do campo. E depois, lá no cemitério, você consegue reciclar a mão. Maneiro.
Temos aqui a magia contínua do Dryton também. Magia contínua não, magia normal do Dryton. Invoque por força especial um Ultimate Flecting Ustratron do seu deck adicional ao banir um Ursatic Big Trig e um Dryton Fanfini da sua mão ou do campo. Embora que você possa banir um deles do seu deck em vez disso. Se o Ursatic Polir ou Dryton Alpha duplo estiver no campo. Tá, então ele meio que mistura os dois arquétipos, né? Do Ursatic com o Dryton. Como que eu tinha falado lá em cima. Que ele me parece um pouco de Ursatic, mas eles fazem conexão. Se esse card, se você ofereceu, se você, se você fosse oferecer um ou mais monstros como tributo para ativar o efeito de um monstro Ursatic ou Dryton, em vez disso você pode banir esse card do cemitério. Legal. Então ela funciona para os dois. E ela é o Ursatic Dryton, né? É legal. O nome dela é Ursatic Dryton. Temos a Trap, a Counter Trap, tá? Quando o seu oponente invocar um ou mais monstro por invocação normal ou especial, enquanto você controlar o monstro ritual, negue a invocação se acontecer embaralhe aquele monstro no deck. Muito boa. Você quer ter 3 dela no seu deck. E temos aqui Meteor Dryton. Se um ou mais cards Dryton forem banidos, você pode oferecer como tributo o monstro Dryton. Em seguida, escolhe até 2 dos seus Drytons banidos e adicione à sua mão. Você pode revelar um Dryton, Meteor Dryton da sua mão, invoca por ação ritual, um monstro ritual máquina da sua mão ou do cemitério, ao tributar monstros máquina da sua mão ou do campo cujo ataque total seja igual ou superior ao ataque do monstro de ritual. Então ela faz uma ritual summon, né? É uma gira contínua. Então, rapaziada, esse é o deck de Dryton, tá? Espero que vocês tenham gostado do arquétipo de Dryton. É uma mecânica bem legal de rituais que tem negações, como por exemplo, o nível 12 tem 2 vezes por turno negates de monstro, né? E temos o Exceed que tem negações de magia armadilha. Fora ainda que a gente tem também a Counter Trap que nega a invocação, né? Isso é bem legal. Espero que vocês tenham gostado do arquétipo de Dryton, né? Agora vamos para os outros arquétipos. O próximo é a Trap Estrela, tá? Temos aqui as Trap Estrelas que foram mencionadas no Datamine, tá? Temos aqui 3, 5, 8, 9 cartas que não vieram para nós. Lembrando que a gente tem algumas aqui que já tá no jogo, tá? A gente já tem essa daqui, que basicamente a normal summon dela, você busca um buraco, né, do seu deck para sua mão. Temos aqui a Trap Rolex e também tem a duas Trap Holes, tá? Que também tá citada no Datamine. Vamos ler elas aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Temos aqui 2 monstros, Trap Hole, né? E um Exceed. Lembrando que a gente tem esses 2 Exceeds que são bem poderosos. Esse aqui tá em Bundle, né? Ele tá em Bundle até hoje. Basicamente você ativa a Trap do seu deck com ela. Isso é bem legal. Essa aqui, basicamente, ela... Todas elas são inafetadas. Essa aqui é inafetada por armadilha. Essa aqui é inafetada por Trap Hole, tá? Não, ela também é inafetada por armadilha. Ela também é inafetada por armadilha. E isso é um arquétipo bem legal, porque você não toma impermanência, por exemplo, né? Então vamos lá. Aqui é a Tap Role Arachinokampa. Ela não é afetada por efeito de armadilha buraco, então elas são imunes aos buracos, né? Todas elas têm esse efeito, tá? A primeira vez, cada carta virada para baixo na sua zona de magia armadilha for destruída por efeito de carta, no turno ela não é destruída. Então ela protege seus buracos de MST ou Fênix, tá? Durante a fase principal, se você controlar um monstro Traptrix, efeito rápido, você pode fazer a evocação desse card por invocação especial da sua mão. Além disso, você não pode fazer evocação especial do seu deck adicional pelo resto do turno, exceto monstros, inseto ou planta. Então meio que você consegue usar a Traptrix com o Bituper, né? Porque elas são insetos. Então você consegue misturar essa mecânica, né? E só pode ativar ela uma vez por turno. Temos aqui a outra Exceed da Traptrix, né? Que é 2 monstros nível 4. Embora esse card possua material, ela não é afetada por efeitos de armadilha, nem pelos efeitos ativados de outros monstros do mesmo tipo que a matéria tenha dessa carta. Então ela fica imune a efeitos de monstros que utilizem ela como matéria. Se usar 2 monstros mago, ela não pode ser afetada por um monstro mago. Se ela usar 2 insetos, ela fica inafetada por monstros inseto. Lembrando que ela é uma Xyz de planta, tá?
Acho que no extra deck do Bituple, eu acho que não tem como usar as Exceed, porque acho que elas são plantas. Essa aqui é inseto e essa aqui é planta. Então só dá pra usar essa daqui. Essa daqui, essas duas aqui não tem como usar. Você só pode usar o efeito dela uma vez por turno. Você pode dissociar uma matéria desse card, adicionar um monstro Traptrix do seu deck à sua mão. Então ela adiciona monstro pra mão. Legal. Se um ou mais monstros pertencentes ao seu oponente forem enviados para o cemitério ou banidos por um efeito de carta, exceto durante etapa de dano, você pode dissociar a matéria desses monstros para cada matéria dela. Legal. Temos aqui a outra Traptrix Pudica. Ela não é afetada por armadilhas, buraco, né? Você pode usar o efeito dela uma vez por turno. Quando esse card for invocada por invocação normal, você pode adicionar um jardim de armadilha do seu deck à sua mão. Se esse card for invocado por ação especial, você pode escolher um monstro invocado por ação especial que seu oponente controla, banão. Além disso, durante a próxima fase de apoio, seu oponente não pode invocar por ação especial um desses monstros banidos. Legal. Aí temos aqui os outros links, né, do Trapstela. Temos 4 links Trapstrelas. Temos aqui a Traptela, Traptrix Atipus. 2 ou mais monstros, incluindo um monstro inseto ou planta. Esse card, invocado por ação link, não é afetado por efeitos de armadilha. Todos os monstros Traptrix que você controla ganham 1000 de ataque enquanto você tiver uma armadilha normal no seu cemitério. Legal. Uma vez por turno, você pode escolher cards com a face para cima que o seu oponente controla até o número de monstros inseto e planta que você controla. Negue os efeitos dele até o final desse turno. Em seguida, você pode aplicar esse efeito. Remova uma armadilha normal do seu cemitério e, se fizer, destrói um desses cards com a face para cima que você deu alvo. Legal. Temos aqui a Traptrix Cularia. Ela é link 2, tá? O outro é link 3, beleza, rapaziada? Ela é link 3 e essa é link 2. Ela também não é afetada por armadilha. Só pode ativar ela uma vez por turno. Após ativar uma armadilha normal buraco, você também pode baixá-la em vez de enviar para o cemitério. Então você ativa o buraco, em vez de você enviar para o cemitério, você baixa ela de volta. Isso é bem legal. Você pode ativar ela várias vezes, né? Esses buracos você pode ativar várias vezes por turno, esses buracos. Durante a sua fase final, você pode escolher um monstro Traptrix no seu cemitério e faz a invocação especial dele em posição de defesa. E temos aqui os links 1, né? Que são os mais poderosos, né? Acredito eu que os links 1 são os mais fortes. Um monstro Traptrix. Traptrix. Não seja link. Ela também não é afetada por armadilha. Você pode usar o efeito dela uma vez por turno e não durante a etapa de dano. Se um card de armadilha normal for ativado, você pode fazer a evocação especial de um monstro Traptrix do seu deck com um nome diferente dos cards que você controla. Maravilhoso. Muito bom. Você traz um bicho. Cara, é insano. Você ativou uma armadilha e você pode trazer um bicho do deck, mano. Se o efeito de outro monstro Traptrix for ativado, você pode baixar uma armadilha normal do buraco diretamente do deck. Nossa, muito bom. Temos aqui a Traptrix Cera, né, planta. Ela também não é afetada por armadilha. Você pode ativar cada efeito dela uma vez por turno. Se uma armadilha normal for ativada, você pode fazer a evocação de um Traptrix com nome diferente do deck também. Acho que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só mudou a arte. Nossa, eu tô lendo a mesma casa. Tô lendo a mesma carta. E temos aqui a magia de campo. Durante a fase principal, você pode fazer a invocação normal de um Traptrix, além da sua invocação normal padrão. Na primeira vez, cada inseto ou planta que você controla seria destruído em batalha. Ele não é destruído por batalha, né? Lembrando, por batalha. Você pode banir um monstro que você controla e faz a invocação especial de um Traptrix da sua mão ou do cemitério. Legal. Aí temos aqui a Trap, né? Que ela também é buraco, né? Você pode ativar esse card no turno em que ela for baixada. Descartando uma armadilha normal. Ah, tá. Ela comba com os buracos. Beleza. Invoque provocação especial em posição de defesa com monstro normal, planta, terra, nível 4, 400 de defesa, de ataque e 2.400 de defesa.
Esse card não é considerado uma armadilha. Maneiro. Você pode banir esse card do seu cemitério. Em seguida, escolhe um Traptrix do seu cemitério e faça a invocação especial dele. Legal. Aí temos aqui buracos, tá? Temos aqui buracos que não vieram ainda para o jogo, tá? E lá no Datamine, cita 2 buracos. Que é esse aqui, né? Que é o Banish Trap Holy. Beleza? Vou trazer para vocês. Que quando o seu oponente invocar um ou mais monstros com 1000 ou menos de ataque, bane esses monstros com 1500 ou menos de ataque, virados com a face para baixo. Então as Normal Summon, que você tá lá com o buraco, o cara deu uma Normal Summon, que é 1500 de ataque a menos, você consegue ativar e banir esse monstro, tá? E temos aqui esse outro aqui também, que é o Pesadelo Aterrorizante em um Buraco de Armadilha. Se o seu oponente tiver invocado um ou mais monstros para invocação especial nesse turno, escolhe um desses monstros do seu oponente de 2000 ou mais, né, de ataque, destrói. E, em seguida, se você tiver uma armadilha normal, buraco, no seu cemitério, você pode banir um card do cemitério do oponente. Então você escolhe um dos monstros que ele fez invocação especial, tá? Você destrói aquele monstro. E se você tiver um buraco no seu cemitério, buraco, que é o arquétipo de Trap Hole, né? Você pode banir um monstro do cemitério do oponente. Então essas duas que foi citada no Datamine, tá? Sendo que tem uma Counter Trap, tá? Quando um ou mais monstros de luz ou de trevas forem invocados, pague 2000 pontos de vida, negue a ativação e a negação de luz e de trevas, né? E bane o monstro. Lembrando que tem mais outros buracos aqui que também não veio, tá? Como por exemplo o buraco armadilha do coveiro. Quando seu oponente ativar um efeito de monstro da mão ou do cemitério dele, ou enquanto o efeito de um monstro banido do seu oponente for ativado, negue o efeito e, se eu fizer, cause 2000 de dano ao seu oponente. Lembrando que vai ser cortado pela metade, né? Então vai ser 1000 de dano. Essa carta aqui é muito forte, tá? Porque se você conseguir ativar 3 dela, o cara vai perder 3000 de vida, cortando pela metade, né? Isso é bem poderoso. Mas basicamente os dois buracos são esses dois aqui. Esse buraco aqui é legal, tá? Uma carta genérica, muito boa. Lembrando que casa com a box da Unicorn Phoenix, né? Que lá também trouxe um buraco. Olha que legal, trouxe um buraco lá também. Tá bem legal. Lá na box também trouxeram um buraco lá. Ai, que legal. Ai, saco. Essa mesa fica muito perto da cadeira, eu fico sempre batendo a perna na cadeira. É foda. Porque eu não gosto de ficar muito longe da webcam, então eu fico um pouco perto. Aí tem um 80, né? Então eu fico toda hora batendo a perna na mesa aqui, fica balangando a câmera. Peço desculpa, rapaziada. Então é bem legal. Olha que legal. A box que veio, o Unicorn Phoenix, veio um buraco, veio o Draw, né? E agora aqui pode ser que venha um outro buraco de UR, né? Provavelmente esse Trap Hole Bushing vai ser o R, tá? Ou esse aqui, tá? Um desses dois. Mas eu acredito que esse seja o R. Porque ele tem carinha de ser o R, tá ligado? Aí temos aqui as duas traps estão aqui, né? Eu tinha separado para ler para vocês, mas eu já tinha lido, né? Temos aqui outra habilidade, que é basicamente a próxima habilidade pro Albaz, né? Albaz, Springers, Soul de Soul, Trip Gauge, é tudo misturado, tudo junto, uma habilidade para eles, né? Temos aqui o Soul de Soul, algumas cartas, tá? Foi mencionada. Essas são algumas cartas que a gente não tem no jogo, tá? Deixa eu ver aqui qual que mencionou. Soul de Soul. Soul de Soul Striffer. Tá, Soul de Soul Striffer. Striffer. É a Trap, ó. É a Trap que foi mencionada. Então a gente vai dar uma lida na Trap. Ela que foi mencionada. Mas vamos ler aqui primeiro a habilidade. Você só pode usar segunda feita dessa habilidade uma vez por turno e 2 vezes por duelo. Você não pode fazer evocação normal nem baixado, exceto do seu deck adicional. Exceto monstros Falling of Bells, monstros Excelias, né? Ice Jade, legal. Springer, Soul de Soul e Tribgate. A cada turno, se o oponente tiver um card no campo ou no cemitério. Você pode fazer invocação normal, além da sua invocação normal padrão. Além da sua invocação normal padrão, normal. E o segundo efeito, revele um Falling of Balls, o monstro que mencione na sua mão e adicione 2 monstros, Brand, Ife e Spirit,
Deixa eu dar uma verificada nessa carta. Vamos ver aqui qual que é essa carta. Brave Spirit é magia rápida. Tá, acho que a gente já tem ela no jogo. Acho que eu acredito que a gente já tem ela no jogo. Tá. Adicione 2 dela na sua mão. Ou Ice Excelia. Ou Ice Change, Springs, ou Sword Soul, ou Tribigate do seu deck à sua mão. Legal. Em seguida, envie para o cemitério ou embaralhe no seu deck um card da sua mão. Tá. Então ela menciona a Trap, né? A Brand Stool. Não, essa daqui é a carta de Brand. Peraí que eu me perdi. Aqui tá um coisa, aqui é sarcófago. Um can. Pera aí, rapaziada, que eu me perdi. Eu acho que eu acabei fechando a página. Tá, tem as cartas de Branded, né? Tá, o buraco, aqui na navegação normal. Vou ter que pesquisar aqui de novo. Aqui, aí, né? Eu não me perdi. Eu me perdi um pouco, mas eu voltei. Aqui, Sword Soul Striffer. Então, vou dar uma verificada nela aqui. Essa carta aqui que saiu no datamine, beleza? Se ou mais cartas forem banidas, exceto a etapa de dano, você pode banir um monstro Synchro Weaving ou um card alma, né? O espada alma, né? Da sua mão, deck ou cemitério. Ou que esteja virado com a face para cima dos campos, tá? Se esse card for banido, você pode fazer a evocação especial de uma ficha, tá? Reguladora, nível 4. Enquanto esse token estiver na sua zona de monstro, o jogador que o invocou não pode fazer evocação especial do deck adicional, exceto o monstro Synchro. Tá, basicamente ela cria um token, né? Lembrando que ela cita Caído de Albaz, né? Ela cita aqui Fallen of Abaz. Tem uma carta que tá na Selection Box que não veio ainda, tá? Que é a... Qual é a magia, cara, que veio na Selection, mano? Nossa, velho, veio uma magia na Selection, eu esqueci o nome dela. Lembrei, Nadir. Veio ela na Selection, a Nadir. Então pode ser que venha ela, tá? A Nadir na box. Beleza? Porque ela mexe com o Caído de Albaz e Dogmática, tá? Então pode ser que a Nadir chega na box, beleza? Então tem ela aqui na box. Aí temos aqui algumas cartas do Espada Alma, né? Essa daqui. E algumas cartas do Branded também, tá? Então temos a Brand Stow, a Brand Retribution, né? E a Brand Lostring, beleza? Então tem essas 3 Branded. A Branded, essa daqui, se você remove do seu cemitério qualquer número de magia armadilhas marcados, tá? E faz invocação especial da mesma, você cria fichas, né, no campo. De nível 8, 2.500 de ataque e 2.000 de defesa. Você pode banir esse card do cemitério e em seguida escolhe um dos seus monstros banidos, que seja caído de Albaz ou o que eu mencione e adiciona à sua mão. Aí temos aqui a armadilha Counter Trap, né? Do Despia, quando um card de magia armadilha ou efeito de monstro for ativado, que inclui um efeito que invoque a provocação especial um ou mais monstros, devolve para o deck adicional um monstro de fusão com a face para cima que você controla, ou 2 monstros de fusão no seu cemitério, que mencione caído de Albaz como material. E se acontecer, negue a ativação. Se acontecer, destrói aquele card. E se ela for banida, você pode escolher uma magia e armadilha marcado no seu cemitério e adiciona à sua mão. Então, é uma Counter Trap que ela recicla a carta, magia e armadilha marcado, né? E também ela nega a ativação de um monstro, tá? Ou magia e armadilha, devolvendo as fusões para o seu extra deck. E temos aqui a magia contínua do Branded, que é a ativação de seus cards e efeitos que incluem um efeito que invoca a invocação fusão, o monstro de fusão não pode ser negados. E seu oponente também não pode ativar cards ou efeitos quando um monstro for invocado por ação fusão dessa forma. Se você realizar uma invocação fusão de um monstro fusão, você também pode adicionar caídos de Albaz ou um monstro que mencione do seu deck à sua mão. Maneira, magia contínua que ela, né, adiciona para a mão. Temos aqui o Cat Curry, né? Que é um monstrinho de planta.
tá? Temos aqui também esse synchro aqui, que é o Diablintin Mechanismentins, que ele é um synchro 8, basicamente genérico, tá? Temos o Draconi Gunitin, tá? São cartas, assim, basicamente que são dragões e setos, assim, bem genéricos, tá? Que tem efeitos, assim, mais ou menos, tá? Não são efeitos tão bons assim. Então, eu não vou ler elas, tá? Mas só tô mostrando pra vocês, se vocês quiserem ler, pesquisem aí e ler, tá? Porque não faz muito sentido, tá? São cartas que provavelmente vão ser normais, raras aí da box. Nem sabe se realmente vai estar na box, né? E aqui temos duas cartas do Shigunkan, tá? Um deck bem legal. Isso aqui compensa ler. Lembrando que tem um monstro também que comba com isso aqui, tá? Que é o monstrozinho que não veio ainda. Que é o Shiraoi. Que também a gente tinha mostrado também no datamine passado, né? Que saiu eles aí. Mas eu só vou ler a magia contínua porque eu já tinha lido. Na verdade, eu li todos os Shigunkan, né? Então já tá aí no datamine também que eu já tinha lido os dois. Temos aqui o Spirit, né? O Pêndulo também que foi citado. Temos aqui o arquétipo de Horus. Duas cartas foi citada, tá? Lembrando que esse Horus ele chegou recentemente, então chegou aqui o sarcófago, né? Monstros Horus que você controla não pode ser destruído por efeito de carta e que não tenham como alvo. Você pode enviar um card da sua mão para o cemitério e envia um monstro Horus do seu deck à sua mão. E você pode enviar ela uma vez por turno, até 4 vezes por turno, legal. Uma vez por turno, no início na etapa de dano, se um monstro Horus batalhar com o monstro do oponente, você pode enviar esse monstro do oponente para o cemitério. Maneiro. Aí temos aqui algumas outras cartas de Horus. Cadê? Temos aqui o Rapid e o Set de Horus, né? Esses são os dois Horus. Que é o Setkin, é esse aqui. Se você controlar o Sarcófago Rei, que é a carta lá de baixo, né? Você pode fazer a invocação especial dele do seu cemitério. Legal. E ele é um nível 8. Dessa forma, você só pode fazer a invocação especial dele uma vez por turno. Você só pode ativar cada efeito dele uma vez por turno. Você pode enviar 2 cards da sua mão para o cemitério, incluindo esse card, adicionar um Sarcófago do Rei do seu deck à sua mão. Em seguida, você compra uma carta. Legal. Então ele busca a magia contínua lá do sarcófago. Se outro cards que você controla deixar o campo por efeito de card do oponente, e quando esse card estiver na sua zona de monstro, você pode enviar uma carta do campo para o cemitério. Maneiro. E temos o próximo que é. Qual é o nome do outro? É o Happy. É esse cara aqui, ó. O Happy. Você também invoca ele do cemitério se você controlar um sarcófago, né? Você só pode invocar ele uma vez por turno. Se uma ou mais cartas deixar o campo por efeito do oponente, exceto da etapa de dano, você pode escolher 2 cards que estiverem banidos ou nos cemitérios e adicionar à sua mão ou embaralhar no deck. Então, basicamente, todo o deck de Horus, eles precisam que o sarcófago rei esteja no campo, tá? Para eles poderem entrar por invocação especial. Basicamente, são essas 3 cartas que foram mencionadas, tá? É esse cara aqui, que é o Insert Horus. Esse aqui e esse aqui foi mencionado no Atamai, beleza? Temos aqui o Primitivo, né? Que foi citado. Foi citado aqui 4 monstros, né? Então foi 4 monstros aí citados, que basicamente são esses 3, né? E temos algumas outras cartas também. São 9 cartas, tá? E esse cara aqui, ele foi citado, que é o Primite Dragon Entry Burning. Deixa eu ver se ele foi citado. Ele foi citado, o Imperial Dragon foi citado, o Lord Lot foi citado e o Drib Bell foi citado. Então, o Imperial foi citado, esse foi citado. Bom, temos aqui a fusão, um monstro primite e um monstro normal. Ganhe 1000 de ataque para cada monstro normal usado ele com matéria fusão. Negue os efeitos ativados dos monstros que seu oponente ativa, controla, cuja nível, classe e classe de nível seja menor ou igual a um número de monstro normal em seu campo e cemitério. Maneiro. Se esse card for enviado do campo para o cemitério, você pode invocar por invocação especial o monstro normal do seu deck em posição de defesa. Temos aqui o Imperial. Ele não pode ser invocado em posição normal, exceto tributar um monstro normal. Porém, pode ser baixado por posição normal. Tá. Durante a fase principal,
do seu oponente, efeito rápido, você pode revelar esse card da sua mão imediatamente depois que esse efeito resolver. Invoque por invocação normal um monstro Primite. Só pode usar o efeito dele uma vez por turno. Se esse card for invocado por invocação Tributo, você pode aplicar esses efeitos em sequência. Negue os efeitos de todos os monstros virados com a face para cima que seu oponente controla atualmente. Remova do seu cemitério todos os monstros do seu oponente controla que tenha o mesmo tipo ou atributo dos monstros normais. Maneiro, legal. Muito legal. Aí temos aqui o Ether, né? O dragão primitivo. Se esse card for evocado seu normal, você pode abaixar uma magia armadilha primite do seu deck. Você pode ativar ele uma vez por turno, né? E uma vez você pode oferecer esse card como tributo e enviar um monstro normal do seu deck para o cemitério. Durante a sua fase de espera, se você tiver um monstro normal no seu campo ou no cemitério, você pode adicionar ele à sua mão. Basicamente é um arquétipo que mexe com o arquétipo de monstros normais, né? Temos a magia rápida, que você revela um primito, um monstro normal da sua mão, e você 5 ou superior, ficha. Você pode ativar esse card sem revelar um card. Em seguida, escolhe um card que eu faço para cima no campo e nega os seus efeitos. E se eu fizer bana? Legal. Durante a fase principal, se você controlar um monstro primite, você pode baixar esse card em vez de ir pro cemitério. Temos a magia de fusão também deles, né? Que é aqui, ó, a fusão primita. Invoca essa fusão, um monstro de fusão do seu dragão do seu deck adicional, embaralhando seus materiais do seu campo / cemitério ou banimento de volta para o deck, incluindo o monstro normal. Você pode banir esse card do seu cemitério, adicionar um monstro primite de nível 5 ou superior do seu deck ou cemitério à sua mão. Maneiro. São basicamente 1, 2, 3, 4 cartas primita, tá? E aqui tem 9. Então 5 delas não vai vir, beleza? Provavelmente esse cara e esses 3 aqui foram citados, né? Esses caras foram citados. Bom, a gente não sabe ainda qual que vai vir. Tem um nome lá e eu, tipo assim, eu li os principais, tá? Eu não vou ler todos aqui porque a gente não sabe se realmente vai vir. E o vídeo já tá muito longo, já é 1h21 de vídeo, rapaziada. Realmente tá bem longo. Temos aqui a Spring Kits, que vai vir também, né, na box. Temos a Marugin, ela basicamente ela ajuda o arquétipo de planta, tá? Temos aqui o Synchro 12, que ele é basicamente aquele Synchro que a gente teve que foi banido, mas ele é considerado como 12, né? E ele perde as matérias e tal. Temos as duas cartas aqui, que é o Truques, e temos um link, que é um link genérico, 2 monstros de efeito. Essas duas aqui, elas foram citadas, né, na box também, na suposta box, né. Temos aqui mais um monstro aqui, que é do arquétipo da menina do Zexel, tá? Temos aqui a Magna, a maga, né, a maga lá que busca, Tateia lá que busca magias normais do cemitério, a versão dela nível 5. Temos uma fusão, tá? Do Farenkai e do Jabás. Provavelmente vai vir mais fusões do Kai e do Jabás. E temos a Sevunadir, tá? E basicamente esse é o datamine, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do datamine, tá? Desculpa aí por não ler todas as cartas aqui. São muitas cartas. São bastante cartas reais, tá? Eu foquei em algumas assim, genéricas, por exemplo, Drayton, né, Traptrix, alguns ali dos arquétipos, né? Por exemplo, Mago Negro e por aí vai. Lembrando que ele já arrumou aqui, né? A sua besta guerreira, além da sua invocação normal baixado, né? Então você pode dar 2 invocações de besta guerreira no mesmo turno, né? Então é isso, rapaziada. Não esquece, rapaziada, de deixar o like, se inscrever, compartilhar, tá? Se puder, seja Cavaleiro VIP, tá na descrição. O valor mínimo é R$ 25. Eu aumento na conta de você e pego o seu código, tá? E é isso, rapaziada. Fique com Deus, tamo junto, até mais. Falou, rapaziada. Fui.